O CQC em Brasília. E na época da eleição proibiram a gente de falar de política. Isso me revoltou. Falei, mas é um programa de política, de humor político. E na época da eleição eu não posso tocar no assunto. Porque é lei. Não podia fazer piada com os candidatos, né? Não pode fazer piada com os candidatos. É. Falei, não faz sentido. Tenta explicar isso pro americano. Não faz sentido, porque a eleição é a época que o candidato tem mais que ficar exposto. É igual você na feira. Você vai na feira, a hora que você quer levar o abacate pra casa, você tem que apalpar o abacate. A eleição é a hora que você vai levar uns candidatos pra casa. Você precisa colocar eles à prova, inclusive deixá-los expostos à piada, ao humor, que é a parte mais inofensiva de expor alguém. E não podia. Então eu me revoltei e falei, quer saber? Eu vou na frente do Congresso e vou fazer um show ao vivo, porque na internet não tem essa regulação. Aí eu peguei o Teatro Nacional em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, na véspera da eleição daquele ano de presidente, e fiz o show. E naquele show eu falei de tudo que eu não via comediante falando. Eu falei que a Dilma era terrorista, falei que o Lula era bêbado, porque eu lembro que tinha uma tensão. Veio o Larry Hotter, que era da New York Times, uma vez citou que o Lula bebia muito e o Lula tentou expulsar ele do Brasil. Então eu falei, isso é um ponto de tensão, eu vou zoar isso daí. Então eu falei desse caso, falei do José Serra, falei de PSDB, falei do Collor, falei de ex-presidente, falei do Lula, falei da Dilma. Ali eu percebi que a chave virou, porque eu falei do Lula e da Dilma. Ali, quando os jornalistas viram falando algumas coisas, eu zoando esses nomes, eu percebi ali que no outro dia já começaram a falar, ih, esse cara tá falando uns bagulho que não pode. Mas quando que tu sentiu a mão do Estado nas tuas costas? Eu sempre senti ela... A primeira vez que fui fazer uma matéria no CQC, eu era um repórter inexperiente, né? E eu era provisório lá. Eu era o único cara que não tinha um contrato. E aí o diretor do CQC na época falou, vai lá pra Brasília fazer uma matéria lá. E eu fui, fiz uma pergunta pro Arlindo Quinalha do PT. Ele mandou me expulsar, já veio segurança. Eu perguntei sobre Caixa 2, que era uma pergunta que pra mim era completamente normal. Que eu tinha realmente curiosidade. Eu perguntei, mas e o Caixa 2? Só falei isso. Ele mandou segurança na hora me expulsar de Brasília, me tirar. Tomei uns empurrão lá na truculência. Ali eu entendi, o Estado faz o que quer, bicho. Porque eu só fiz uma pergunta, eu tenho a credencial. Só que eu fiz uma pergunta que ele não quer. E aí eu comecei a entender outra coisa. Quão domesticada não é a classe jornalística. Que precisou um comediante vir e fazer esta pergunta. Porque, veja bem, ele está muito ofendido que eu perguntei sobre o Caixa 2 do PT. Que é uma pergunta que qualquer jornalista deveria fazer. E então eu entendi quão domesticada não é a classe jornalista de acordo com o lado político e quão pesado na mão do Estado. Eles fazem o que quer. E depois daquele show de 2010, teve alguma represália? Logo depois do show, eu saí do teatro, eu fui para um hotel que eu tava hospedado, eu nem sabia. E aí o cara do hotel falou, é melhor você ir embora daqui, porque esse hotel é de um dos caras que você citou no seu show e ele assistiu. Um negócio meio máfia, assim, né? Total. Caralho. E aí eu peguei minhas coisas e fui pro outro hotel. Pô, mas nem a máfia lá fazia isso com os comediantes, né? Eles contratavam o Don Rickles pra fazer piada deles aos mafiosos da... Não, mas nem o rei da Idade Média fazia isso com o bobo da corte. Exato. Porque o rei da Idade Média fazia o bobo da corte ir lá e zoar ele e todo mundo. Era quem tinha permissão pra fazer tal coisa. E nem isso mais tem, cara. Em algum momento tu sentiu medo de estar exposto assim, mexendo nesses caras? Não. Não, cara. Não, medo não. Às vezes dá um... dá um impulso de fazer mais. É? Nunca dá vontade de, puta, melhor deixar pra lá. Daqui a pouco eu apareço morto aí em algum lugar. Não. Nunca passou na cabeça? Não. O que dá às vezes é pressão. Porque fica uma pressão grande assim. Fala, ih, agora eu perco meu emprego. Vixe, agora minha carreira foi pro saco. Mas, cara, nunca é planejado. É impulsivo, cara. Não é frio e calculado, assim. Claro, a gente, de maneira fria e calculada, escreve uma piada. Porque a gente pensa pra escrever um setup e um punch. Mas os temas que a gente vai abordar, esses são escolhidos de maneira instintiva. Sim. Mas tu nunca teve nada? Porque eu acho que é muito difícil o cara sofrer tanta pressão assim de políticos
e de xingamentos, e esse assédio jurídico também que você passa bastante, e nunca cogitar parar. Isso é uma característica interessante